Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. No capítulo 6 de Mateus, nós encontramos a oração dominical, o Pai Nosso. E a quinta petição diz o seguinte: E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O texto que acabamos de ler, no Evangelho de Marcos, nos ajuda a compreender a relação entre a fidelidade a Deus e as tentações que enfrentamos no nosso dia a dia. A fonte dessa história é o próprio Jesus. E Marcos registra essa experiência em seu evangelho para mostrar que Jesus era de fato um ser humano, tanto quanto Deus. E que o mal operante no mundo deve ser resistido. O que aconteceu antes? Jesus se deslocou de Nazaré até o Rio Jordão, na Galileia, para ser batizado por João. Marcos diz que logo que Jesus saiu da água, ocorreu a manifestação do Espírito, que desceu do céu como pomba sobre Jesus, e uma voz do céu disse: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Quando lemos o texto, temos a impressão de que foi através do batismo que Jesus obteve consciência do trabalho ou da missão que teria que realizar. Mas como fazer isso? Eis a questão que talvez Jesus tenha pensado naquele momento. O versículo 2 diz que logo em seguida o Espírito impeliu Jesus para o deserto. Ou seja, o mesmo Espírito que desceu sobre ele no batismo, como pomba, o impeliu para o deserto. E o verbo empregado por Marcos, o verbo utilizado por Marcos para impelir, no sentido grego, a ideia é como se o Espírito empurrasse Jesus, pressionasse Jesus, forçasse Jesus a ir para o deserto. Esse verbo não quer dizer simplesmente que Jesus foi levado, como em Mateus, ou guiado, como em Lucas. O verbo empregado por Marcos implica em pressão, agir com violência, né? O sentido bíblico de deserto pode ser relacionado ao contexto em que ele é citado. O deserto pode ser sinônimo de dificuldade, onde a vida se torna difícil, se aplica a Jesus. Pode ser também o lugar de tentação. Não podemos esquecer que foi no deserto que o povo tentou a Deus. O povo teve vontade de voltar à escravidão do Egito. Mas o deserto é também o lugar do encontro com Deus. Foi no deserto onde Javé pôs seu povo. E agora o Espírito empurra Jesus para viver o seu deserto, para ter o seu encontro com Deus. O versículo 13 diz que Jesus permaneceu 40 dias
sendo tentado por Satanás. E 40 dias aqui pode ser uma referência aos 40 dias de provação experimentados por Moisés e Elias. Êxodo 24 diz que Moisés permaneceu 40 dias e 40 noites em um monte, em uma montanha com Deus. E 1 Reis 19:8 afirma que Elias caminhou, viveu durante 40 dias e 40 noites, sustentado pela comida que o anjo havia lhe dado. Na época em que Jesus viveu, da Palestina da época de Jesus, os judeus consideravam Satanás, aquele que tentou Jesus no deserto, uma pessoa. E lhe davam vários nomes: diabo, maligno, adversário. E nos escritos apocalípticos judaicos, Satanás exerce a função de líder da oposição ao povo de Deus. O nome Satanás é a transliteração de um nome aramaico, mas de origem persa, que significa o acusador, o adversário dos seres humanos. Essa é a ideia que encontramos no livro de Jó e no livro do profeta Zacarias. No relato de Marcos, e aí é um detalhe importante para a nossa fé e a nossa compreensão da tentação de Jesus no deserto, no relato de Marcos, a tentação de Jesus não ocorre num determinado momento após os 40 dias, como lemos em Mateus 4. Para Marcos, a tentação de Jesus é algo constante, contínuo. Jesus permaneceu 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. E estava com ele as feras. Marcos é o único evangelista que menciona feras, né, junto a Jesus. E de forma muito enfática, né? A frase estava com as feras, animais selvagens, enfatiza a solidão do lugar em que Jesus se encontra. A condição selvagem do deserto. Assim como consideravam Satanás um ser criado, os judeus também acreditavam que os anjos eram seres pessoais e criaturas de Deus. Por isso, Marcos diz que os anjos o serviam. Naquela situação vivida por Jesus no deserto, após vencer a tentação de Satanás, os anjos o serviam. Na concepção judaica, os anjos são mensageiros de Deus enviados aos seres humanos para guiá-los. São seres vivos do mundo espiritual. Lemos em Êxodo 23, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Portanto, os anjos são seres vivos do mundo espiritual. E são esses anjos que naquele momento serviam a Jesus. E o que aprendemos, irmãos e irmãs, com essa passagem da Bíblia? Primeiro, aprendemos que Deus enviou o seu poder e a sua presença para fortalecer Jesus no deserto. E que ainda hoje podemos receber esse poder em meio às nossas tentações. Lembra no Salmo 34:7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aprendemos também, irmãos e irmãs, que a tentação não é o pecado. Quanto mais fiel nós somos a Deus, quanto mais fiéis nós somos a nossa relação com a divindade, maiores são as tentações. A tentação é como alguém que bate à porta.
Só cometemos pecado se convidarmos ela, a tentação, para entrar. Por isso, lemos em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aprendemos ainda, irmãos e irmãs, com esse texto de Marcos, que as tentações não nos são enviadas para nos fazer cair, mas para nos fortalecer. Jesus foi tentado no deserto para ter a sua fé em Deus fortalecida. Por isso, lemos em Tiago 1, 2 e 3 o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, várias tentações, sofrimentos, aflições, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Mas aprendemos também, irmãos e irmãs, que o verdadeiro cristão precisa viver o seu deserto, pois é no deserto que nos esvaziamos do nosso orgulho, dos preconceitos e da intolerância, e nos enchemos do Espírito Santo e do amor de Deus. É no deserto que vencemos o mal, que vencemos Satanás e fortalecemos a nossa fé. É no deserto, irmãos e irmãs, que descobrimos o sentido verdadeiro e profundo do que significa depender somente da graça e do amor de Deus. Se não formos empurrados pelo Espírito, forçados pelo Espírito a irmos para o deserto, jamais sentiremos em nossas vidas o verdadeiro sentido de amar ao próximo como a si mesmo. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você está no deserto, sendo tentado por Satanás, saiba que Deus nunca o abandonou. Pois lemos na Bíblia, em 1 Coríntios 10, 13, o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, a chave para a sua vitória no seu deserto, no seu sofrimento, na situação existencial que você está vivendo atualmente, é continuar suportando as dores, continuar suportando o sofrimento, porque são passageiros. Saiba que a sua vitória é certa, pois é Deus quem o garante. Ao ser tentado, Jesus revelou-se como verdadeiro homem, possuído pelo espírito de fidelidade a Deus. É possível que Deus o tenha empurrado para este deserto que você enfrenta atualmente, não com o objetivo de provar a sua fé, mas fortalecer a sua confiança nele. Quanto mais fiéis somos a Deus, mais tentados seremos. Muita fidelidade implica necessariamente em muita tentação. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém.